Olá, turma, tudo bem? Então, vamos à nossa aula de geografia hoje, né? E nós vamos falar sobre o que? Como houve a formação, né? E a questão da nossa diversidade cultural brasileira, né? Como é que se formou a nossa cultura, né? O que os povos, né? O branco, o negro e o indígena e os imigrantes trouxeram, né, para que a nossa cultura elas se formasse, tá? Então vamos lá. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muito mais outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode destacar três nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro: os indígenas, que já estavam aqui, depois os portugueses, que foram os nossos colonizadores, e os africanos, tá? Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e formando uma base da nossa cultura. Então a gente pode ver o seguinte: a partir de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, né, já se começou o quê? A nossa formação cultural, quando os brancos, né, os portugueses começaram a se misturar com os índios, e depois quando os africanos chegaram aqui, começaram a se misturar com os índios, começaram a se misturar com os portugueses, e logo após, né, vieram quem? Os imigrantes também, que trouxeram o quê? Características da sua cultura. Então, a nossa cultura brasileira ela é bem diversificada, né? E a gente vai conhecer um pouco dela. Vamos lá. Então, antes de a gente entrar, a gente precisa o quê? Saber o significado dessas duas palavras aí, que a gente confunde muito, tá? Então, o que é etnia e o que é raça? A gente pensa assim, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Etnia é uma coisa e raça é outra, tá? Então, vamos lá. A palavra etnia vem do grego etnos, que deriva da palavra etios, que significa costume. Então, etnia é costume. Ou seja, representa uma população que possui uma origem comum. Olha só, que tem as mesmas tradições, língua, cultura, religião e etc. Tá? Então, etnia são aquele povo, aquele grupo que tem os mesmos costumes. Nesse sentido, pessoas que compõem um grupo socialmente homogêneo. Tá? Assim sendo, a palavra etnia não é considerada um sinônimo de raça. Olha só, tá? Uma vez que essa última seria definida por diferenças genéticas. Vale lembrar que os seres humanos são pertencentes a uma única raça, a humana. Entretanto, fatores socioculturais são considerados relevantes e, por isso, etnia é o termo correto para identificar diferentes grupos de pessoas. Então, a etnia vem o que? Ela é costumes, são o que? É um grupo, né, que tem o que? Esses costumes iguais, independente de onde eles moram. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode falar que os judeus é uma etnia, os curdos são uma etnia, né? Os ciganos são uma etnia. Por quê? São povos que têm o quê? As suas tradições, têm a religião, têm sua cultura própria, independente do país onde eles vivem, ok? Agora a gente vai falar sobre a raça. A raça é uma categoria de seres vivos com características em comum, ou seja, são da mesma espécie. No entanto, é popularmente utilizada a palavra raça para se referir a grupos étnicos distintos, como brancos, negros, asiáticos e até mesmo povos de religiões e culturas próprias. Porém, tendo em consideração a genética dos seres humanos e o consenso científico de que só existe a raça humana, é correto afirmar
que uma pessoa branca e uma pessoa negra, por exemplo, seriam de raças diferentes. Isso porque fatores genéticos quase não diferem o indivíduo do outro. Então, gente, a questão da raça é uma só, é raça humana. Tá? O que vai diferenciar é a questão que o físico, né? Ele falou assim, a questão ali genética, mas a raça é uma só, ok? Vamos lá. Então a gente vai começar a falar primeiro da cultura indígena, né? Vamos lá. Foram muitas as contribuições dos índios brasileiros para a nossa formação cultural e social. Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo. O caboclo é o quê? É a mistura do branco e do índio. Tá? Muito comum no norte do Brasil, onde há uma quantidade muito grande da cultura indígena ainda. Tá? Então, o caboclo, ele é muito típico dali. E quando os portugueses chegaram no Brasil, havia uma quantidade muito... né? Existem várias etnias indígenas espalhadas por todo o país. Muitas dessas tribos hoje que não existem mais, elas foram exterminadas ao longo da colonização. Tá? Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como Pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga, Itamaracá, entre outros, né? A questão do folclore, né? As lendas que a gente conhece como Curupira, Saci Pererê, o Boitatá e Ara, ligadas muito à questão da natureza, né? E que a gente aprende, né? O folclore, essas histórias do folclore, quando a gente é pequeno. A influência da culinária, né, se fez presente em certas regiões do país, onde grupos indígenas conseguem se enraizar. É o exemplo da região norte, onde os pratos típicos presentes, né, dentre eles é o quê? É o famoso pato com tucupi. O tucupi é uma folha, né, que ela, como que fala? Ela adormece, né, quando você come, ela adormece a sua boca. O tacacá, né, a maniçoba. A gente tem também a mandioca, que é muito usada, né, para preparar a farinha, a tapioca, o beiju, né, e diversos também utensílios de caça e pesca, como a arapuca e o puçá. A gente também tem os utensílios domésticos, né, que foram deixados de herança, né? A rede, que todo mundo, né, conhece a rede aí, isso aí é uma grande herança, né, dos indígenas, né? A cabaça e a gamela, que são vasilhas, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Agora a gente vai para a cultura portuguesa. Portugal foi o país que exerceu a maior influência na formação da cultura brasileira. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa, a língua falada por nós hoje, né? Falada em todo o país, e a religião marcada por festas e procissões. Qual era a religião predominante na Europa na época? E lógico, predominava em Portugal. Era a religião católica. Então eles trouxeram para cá toda a questão católica, todas as festas, né? Todas a questão da religiosidade, tá? As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, vilas e cidades e a agricultura fazem parte da herança portuguesa. Então, muitos prédios nossos, muitas casas, são muito parecidas com as construções de Portugal, né? A questão do folclore, né? É evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país. Né? A gente tem o que? A cavalhada, o fandango, as festas juninas, né? É uma das principais festas da cultura do Nordeste, e a farra do boi. Então, assim, aquela dança, a quadrilha, quem trouxe foi o que? Os portugueses. A gente incorporou, né? A gente deu um charme a mais, né? Da quadrilha. E a questão do folclore, né? A cuca e o bicho-papão, né? Que são bichos, né? Que a gente tinha muito medo quando era criança, né? A questão das cantigas de rodas, que a gente também aprendeu, né? O peixe vivo, o cravo é a rosa, roda peão e outras aí. Permanecem vivas na cultura brasileira, tá?
Vamos ver agora a cultura africana. O negro africano foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava. Conforme as culturas que representavam, né, ritos religiosos, dialetos, usos e costumes, características físicas, etc., foram 3 grupos principais, os quais apresentavam diferentes acentuados. Né? Então, quando o negro africano veio para cá, ele foi pego, né, dali da parte centro-oeste sul, de 3 grupos totalmente diferentes, que tinham, né, de 3 etnias diferentes, tá? Que foram sudaneses, os bantus e os malês, tá? E os sudaneses, eles eram o quê? Islamizados, tá? Né? Praticavam o quê? A religião islâmica. Então, todos esses 3 grupos tinham seus costumes diferentes, sua questão da língua, religião, todos eles, tá, tiveram uma contribuição, né, diferenciada para onde eles foram no nosso país. Então, vamos ver. Salvador, no nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros, né? A maior parte da população hoje de Salvador é negra ou parda, né? E onde sobrevivem vários elementos culturais, onde a cultura africana ela é muito forte, muito assim, arraigada, né? Arraigada mesmo, né? Então vamos lá. São exemplos o traje da baiana, né? Turbante, a saia rendada, a bracelete, colares, a capoeira, né? Que hoje no Brasil ela é um esporte, mas durante muito tempo a capoeira era proibida, né? Porque a capoeira era ela é para defesa, né? Então, mas hoje ela é um esporte, então os negros eram proibidos de lutar capoeira e quem lutava, né, eram os negros que faziam isso, eram presos. Depois que a partir da década de 40 que a capoeira foi liberada no Brasil, porque não se podia expressá-la, né, nas ruas. E os instrumentos de música, como o tambor, a tabaque, a cuíca, o berimbau, o afoxé, que são instrumentos que eles usavam, né, nas suas festas, né, e que hoje a gente utiliza aí no carnaval, né, principalmente, né, e até em músicas, né, em vários grupos aí. De um modo geral, a contribuição cultural dos negros foi bastante grande, tá? A questão da alimentação, o vatapá, carajé, a caçá, cocada, pé de moleque e a feijoada também, tá? A dança, os quilombos, o maracatus, o aspecto do bumba meu boi. As manifestações religiosas são muito marcantes no nosso país, né? O candomblé é muito forte na Bahia, a Umbanda no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e o Xangô em alguns estados do Nordeste. Tá? E a cultura dos imigrantes, que foram os últimos, né, a trazer alguma contribuição. Os imigrantes deixaram contribuições importantes na cultura brasileira. A história da imigração no Brasil começou em 1808, com a abertura dos povos às Nações Amigas, feito por Dom João VI. Para povoar o território, vieram famílias portuguesas, que foram as primeiras, né, que a gente viu. As açorianas, as suíças, as prussianas, que são as alemães, as espanholas, as sírias, as libanesas, polonesas, ucranianas e japonesas, as quais se estabeleceram no Rio Grande do Sul, tá? Porque a maior parte se estabeleceu no Rio Grande do Sul. Gente, algum desses povos aí são o quê? São europeus, são asiáticos. Então, são o quê? Lugares de clima frio. E o sul do Brasil, o quê? É um clima muito parecido com o clima da Europa e da Ásia. Então, por isso que eles foram para onde? Para o sul do país, tá? Os grandes destaques foram quem? Os italianos, que vieram em grande quantidade, e os alemães também, tá? Por que estes dois povos vieram para cá? Porque nessa época a gente estava tendo guerras
entre esses dois países, tá? Então muitas pessoas vieram fugidas de lá, tentando uma vida melhor aqui no Brasil, tá? Chegaram em grande quantidade. Eles se concentraram na região sul e sudeste do Brasil, deixando importantes marcas de suas culturas, principalmente na arquitetura, na língua, na culinária, nas festas regionais e folclóricas, né? Então, no sul do Brasil tem muito dessa característica, né? Da cultura italiana e alemã. A italiana é mais em São Paulo, né? Então, vamos lá. A cultura, né, vinícola, a vinícola vem de vinho. No sul do Brasil se concentra principalmente na região da Serra Gaúcha e da Campanha, onde predomina descendentes italianos e alemães, né? Então, os vinhos produzidos no sul do Brasil vêm dessa época aí, tá? E na cidade de São Paulo, o grande fluxo de italianos fez surgir bairros como o Bom Retiro, o Brás, o Bexiga, a Barra Funda, onde é marcante a presença de italiano. Com eles vieram as massas típicas, como a macarronada, a pizza, a lasanha, o canelone, entre outros. Ok? Vamos lá. A questão das misturas das raças, como é que foi essa mistura, como é que ela aconteceu. Então, nesse gráfico aqui, eu mostrei, né, essa miscigenação que aconteceu, tá? Então, vamos ver como que deu esse resultado, essas misturas desses três grupos que vieram para cá. Com o resultado das misturas desses três povos, surgiram os mestiços, tá? Divididos em mulatos, mamelucos e cafuso. Então, o mulato é a mistura do quê? Do branco com o negro. O mameluco é a mistura do índio com o branco. E o cafuso é a mistura do negro com o índio, tá? Com o passar dos anos e com a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a cultura e a raça brasileira sofreu transformações, né? E com consequência das relações entre índios, brancos e negros, o Brasil é formado pela essa miscigenação de raças, costumes e crenças. Então, gente, a nossa cultura, né? Essa diversidade que nós temos nas 5 regiões é graças ao que essa mistura desses povos que a gente tem, né? Essa questão de danças regionais que a gente tem, as comidas regionais, os dialetos regionais, o que formam essa grande cultura riquíssima que a gente tem, que é tombado pelo patrimônio, né, patrimônio histórico, né, material e imaterial. Então a gente tem que preservar, a gente tem que se orgulhar dessa nossa grande cultura brasileira, tá? E para finalizar, a gente tem aqui a população hoje, como é que ela está dividida. Hoje no nosso país, a maior parte da nossa população, tá? Ela não é mais branca, já deixou de ser há muito tempo. A maior parte da nossa população hoje, ela é o que? Ela é negra ou ela é o que? Ela é parda, tá? Olha lá, branca, 42,7%, né? Se a gente pegar lá a parda, né, que é a mistura, 46,8%, né? Juntando com a negra, dá o quê? Mais de 55%. É indígena, a gente tem pouquinho, né? A amarela, que é asiática, ela tem muito pouco. Então a gente tem que o quê? Se orgulhar demais da nossa cultura, ok? Então vamos lá. Então, terminar a nossa aula, né? Pensei que não ia, ok? Então, aguardo vocês na próxima, tá? Tchau.